o mesmo fogo que queima. Agora você pode criar a versão de si mesmo que eles nunca imaginaram que pudesse existir. Se você fizer isso, eles vão implorar para você voltar, mesmo que estejam com outra pessoa. Parece loucura, né? Parece coisa de filme, mas não é fantasia. É psicologia humana. Veja, meus amigos, as pessoas não imploram pelo que é fácil de conseguir. Elas imploram pelo que pensavam que poderiam substituir, mas não conseguiram. E quando você faz essa única coisa, quando você realmente se compromete com ela, a situação não apenas muda, ela muda tão radicalmente que o jogo recomeça. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um farol em uma noite tempestuosa. Eles deixaram sua costa pensando que outro porto ofereceria mais. Mas, à medida que as ondas quebram e os ventos sopram ao redor deles, eles começam a perceber que você era a luz, não o vento, não a maré, não o conforto. A luz. E agora, sem ela, tudo parece um pouco mais caótico, um pouco mais frio. É o que acontece quando alguém se afasta do que achava que ficaria obscurecido para sempre, apenas para perceber que a luz está ficando mais brilhante sem eles. Aqui está a verdade. Ninguém lhe disse quando se foi embora. Não se foram porque você não era suficiente. Foram-se porque pensaram que você não se tornaria mais. Apostaram na sua estagnação. Pensaram que poderiam superar você, ofuscá-lo, substituí-lo. E talvez, apenas talvez, estivessem certos naquela época, mas não mais. Não se você fizer isso, porque as pessoas que os perseguem só confirmam a escolha deles. Implorar só valida o ego deles. Mas silêncio, disciplina, autoaperfeiçoamento, é aí que começa a confusão. É aí que a curiosidade deles se transforma em dúvida. E dúvida. A dúvida é perigosa, porque é isso que os faz rolar o seu perfil no meio da noite. É isso que os faz sorrir em público, mas chorar em particular. A dúvida planta a semente, e sua evolução é o que a faz crescer e se transformar em arrependimento. Vamos acabar com uma das maiores mentiras. Se eu apenas me explicar, eles vão voltar. Não, meu amigo, eles não vão. As pessoas não voltam por causa de explicações. Elas voltam porque sentem a falta da sua energia. Elas sentem o brilho que você agora carrega. Elas sentem o poder que você construiu enquanto elas estavam ocupadas fingindo que não se importavam. E não vamos confundir as coisas. Não se trata de vingança, mas de ressurreição. Você não volta para provar nada para elas. Você volta para se tornar algo tão inegável que, mesmo que elas estejam com outra pessoa, esse homem começa a parecer um substituto barato. Você não persegue mais. Você constrói, você se eleva, você anda como um trovão em silêncio. Você se move como um rei que não implora, porque você finalmente entendeu que nunca foi deficiente. Você só estava distraído. Então, quero que você diga isso agora, em voz alta para si mesmo. Eu escolho o meu poder. Digite nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que você não vai mais dar seu valor de graça. Curta, inscreva-se e fique comigo, porque na próxima parte vou te mostrar exatamente o que fazer para provocar esse retorno emocional, mesmo que eles já estejam nos braços de outra pessoa. É aqui que a mudança começa. É aqui que nasce o arrependimento. É aqui que as lendas surgem. Continue sendo raro. Continue sendo sólido. Continue evoluindo. Número 1. Eles achavam que você esperaria para sempre. Nada os assombra mais do que perceber que a pessoa que eles deixaram para trás se tornou a versão que sempre desejaram, sem precisar deles. Meus amigos, vamos falar sobre algo que dói mais do que o silêncio. Aquele momento em que você para de persegui-los e eles, de repente, sentem sua ausência mais forte do que sua presença jamais foi. Veja, eles não foram embora porque deixaram de se importar.
Eles foram embora porque achavam que você ficaria exatamente onde eles te deixaram, emocionalmente disponível, espiritualmente congelado, esperando em silêncio. E o mais louco é que muitos de vocês fazem exatamente isso, pelo menos no começo. Você fica olhando para o seu celular, você rola pelas fotos antigas, você se pergunta se eles sentem sua falta enquanto riem com outra pessoa. Você imagina o pior, que eles estão felizes por terem seguido em frente, que você foi esquecido. E esses pensamentos não apenas doem, eles esmagam seu peito, como pesos invisíveis. Mas sejamos realistas, esses pensamentos não são fatos, são medos. E o medo é um mentiroso com uma voz alta, uma voz que diz: se você não fizer algo agora, eles vão te esquecer para sempre. Então, você entra em pânico, manda mensagens, explica, liga, posta. Você tenta mostrar a eles o quanto ainda se importa, achando que sua vulnerabilidade vai inspirá-los a voltar. Mas não funciona, porque eles não estão esperando você mostrar emoção. Eles estão esperando sentir a perda da sua presença. E no momento, você ainda está dando a eles o conforto de saber que não seguiu em frente. Isso não é amor, é vantagem. Imagina só. Você é uma chama no frio, e eles são aqueles que se afastaram do seu fogo. Eles achavam que poderiam se aquecer em outro lugar, e talvez, por um tempo, eles tenham conseguido. Mas quando essa nova faísca não dura, quando o quarto fica frio de novo, eles se lembram do calor que você deu sem pedir nada em troca. Do calor que parecia real. Mas aqui está a reviravolta. Eles só sentem falta do fogo quando ele não está mais queimando por eles. É por isso que você não mantém a chama acesa para alguém que te deixou no escuro. Você a deixa arder por você mesmo. Agora vamos desmascarar outra mentira. Eles não te deixaram porque você não era bom o suficiente. Eles foram embora porque achavam que você não iria melhorar. Há uma enorme diferença. Eles não foram embora porque você não tinha valor. Eles foram embora porque achavam que seu valor tinha atingido o pico. Isso é o que mais dói. Eles não acreditaram na sua evolução. Mas é exatamente aí que o poder começa. Porque quando você começa a fazer a única coisa que eles nunca esperavam, crescer na ausência deles, você se torna inesquecível. Alguns de vocês têm medo de deixar ir, porque acham que deixar ir significa perdê-los para sempre. Mas pergunte a si mesmo, o que você realmente está segurando? Uma versão deles que não existe mais, uma história que acabou, uma conexão que agora é unilateral. Deixar ir não significa que você deixa de amar. Significa que você deixa de sofrer. Significa que você deixa de dar a alguém a capacidade de controlar sua paz à distância. Você não se cura mantendo a porta entreaberta. Você se cura construindo uma nova porta, uma porta pela qual só você pode passar. Eles acham que você vai esperar porque foi isso que todo mundo fez, porque estão acostumados a ser perseguidos, porque sabem que a ausência deles afeta as pessoas. Mas e quando isso não acontece? E quando você não é o cara que desaba dessa vez? E quando você para de perseguir e começa a mudar? É aí que a confiança deles se transforma em confusão. E a confusão se transforma em curiosidade. E a curiosidade é a porta de entrada para o arrependimento. Mas vou ser sincero, não vai ser fácil. No começo, você vai achar que o silêncio é fraqueza, que desaparecer é desistir. Você vai se perguntar se eles estão rindo com outra pessoa, enquanto você tenta se destacar. Você vai sentir que está perdendo uma corrida na qual nem se inscreveu. Mas o crescimento não é uma corrida de velocidade. É uma maratona de transformação. E quanto mais você corre em direção a si mesmo, menos você se importa com quem eles estão caminhando. Porque quando eles olharem para trás, e eles vão olhar, não encontrarão o mesmo homem que deixaram para trás. Eles encontrarão alguém que superou tanto o capítulo antigo que nem mesmo eles conseguem mais reconhecer.
Você quer que eles implorem para voltar. Então, pare de estar disponível de graça. Pare de aparecer para alguém que não aparece mais para você. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Essas são moedas. E agora você está distribuindo pilhas de ouro para alguém que apostou contra o seu valor. Afaste-se não para punir, mas para proteger. Não para fazê-los perseguir, mas para deixá-los sentir o custo de perder você. Você não precisa postar mensagens enigmáticas ou forçar um sorriso falso online. O crescimento real não precisa de anúncios. As pessoas que precisam sentir isso vão sentir através dos sussurros do seu silêncio, da mudança sutil na maneira como você anda, fala, se comporta, através do brilho que você exala quando entra em uma sala. Porque agora você está entrando por você, não pela atenção deles, não pela validação deles, mas pela sua missão. Então, vamos reescrever este capítulo juntos. Você não está esperando, você não está perseguindo, você não está verificando com quem eles estão ou o que estão postando. Você não está esperando por um encerramento. Você é o encerramento. Você é a transformação. Você é a tempestade que eles não viram chegando. E quando eles perceberem que a porta não está mais aberta, quando perceberem que outra pessoa pode agora experimentar a versão evoluída de você, é aí que eles vão implorar para voltar. Mas, a essa altura, você estará caminhando em uma direção na qual eles não se encaixam mais. Repita comigo agora. Eu não espero, eu me elevo. Digite isso nos comentários, pessoal. Deixe o mundo ver que você não é mais aquele homem que espera por migalhas. Você está construindo a mesa agora. Você está recuperando seu valor. Você está assumindo seu poder. E fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar em como sua ausência emocional se torna a presença mais inesquecível na vida deles. É aí que as coisas realmente começam a mudar. E acredite, você vai querer saber exatamente como fazer esse silêncio ecoar na alma deles. Então, não vá a lugar nenhum. Mantenha o foco. Mantenha-se alerta. Continue crescendo. Número 2. A ausência emocional é a verdadeira escassez. As pessoas não perseguem o que está sempre presente. Elas perseguem o que desaparece de repente e leva sua paz com ele. Você quer saber o que realmente mexe com a cabeça delas. Não é sua última mensagem. Não é aquele longo pedido de desculpas. Não é a playlist que você enviou às 2 da manhã na esperança de que elas sentissem algo. Não é a conversa de encerramento, o momento de vamos conversar, ou mesmo as lágrimas que você não conseguiu conter. Não, o que realmente os afeta é o silêncio. Aquela ausência emocional profunda e disciplinada que não deixa nenhuma explicação, apenas um vazio. E esse vazio é o que eles ouvirão quando a sala estiver silenciosa. É isso que ecoa na alma deles quando o barulho diminui. Meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara. Sua ausência emocional é seu maior poder. Quando você para de aparecer com sua energia, sua preocupação, sua presença, isso cria uma mudança, um desconforto, um mistério. Veja, eles estavam acostumados com a sua disponibilidade. Eles achavam que podiam sair e ainda manter a porta entreaberta, que você estaria sempre a um telefonema, uma mensagem, um like de distância, que mesmo que estivessem com outra pessoa, ainda poderiam sentir o seu carinho, ainda sentir o seu apego emocional. Essa ilusão alimentava o ego deles. Essa conexão lhes dava vantagem. E o seu silêncio é isso que finalmente tira tudo isso. Imagine que você é o sol. Você tem brilhado sobre eles todos os dias, quente, presente, familiar. Eles nunca questionaram isso, nunca sequer olharam para cima para dizer obrigado. Mas então, um dia, sua luz desaparece, o calor se foi, a atenção se foi, e agora eles estão parados no frio, tentando descobrir o que mudou. É isso que a ausência emocional faz.
Não grita, não discute, não publica histórias enigmáticas, nem implora para ser notada. Desaparece, e o que desaparece torna-se valioso. Há muito tempo que nos contam uma mentira, que o amor se prova pela presença, que se te importas, tens de aparecer repetidamente, mesmo quando eles deixaram de te escolher. Mas isso não é amor, é codependência, e é hora de quebrarmos essa corrente. Você não prova seu valor aparecendo onde não é visto. Você prova seu valor indo embora. Quando percebe que seu valor foi esquecido, você não persegue alguém que se sentiu confortável em substituí-lo. Você desaparece e deixa o silêncio fazer com que a pessoa questione tudo. E deixe-me ser sincero com você. No começo, esse silêncio vai te machucar mais do que machuca a outra pessoa, porque você foi condicionado a acreditar que silêncio é igual a perda, que não procurar significa desistir, que você será esquecido. Mas e se eu te dissesse que o silêncio é a única coisa que eles nunca esperariam de você? Que o silêncio é a única coisa que não pode ser ignorada, porque todos imploraram, todos perseguiram, mas você desaparece, e isso te torna perigoso, isso te torna inesquecível, isso te torna raro. As pessoas não valorizam o que é fácil de acessar. É assim que a psicologia humana funciona. Somos atraídos pelo que parece fora de alcance. E quando sua energia não está mais sendo despejada neles, eles sentem isso. Eles podem não admitir, podem não demonstrar, mas, acredite, eles sentem a mudança. Essa mudança os abala nos momentos de silêncio, quando estão navegando na internet, quando estão deitados ao lado de alguém que não se parece com você, quando estão sorrindo nas fotos, mas pensando demais em particular, é aí que seu silêncio fala mais alto. E não se trata apenas de cortar a comunicação, mas de se distanciar emocionalmente. Você para de se perguntar o que eles estão fazendo. Você para de verificar se eles viram sua história. Você para de medir seu valor com base na resposta deles. Você para de alimentar a alma de alguém que se afastou da mesa. Essa é a verdadeira flexibilidade. Essa é a verdadeira recuperação. Não é um novo relacionamento. Não são fotos chamativas. É apenas paz interior, tão alta que eles não podem ignorar. Vamos pintar o quadro. Você costumava enviar mensagens todas as manhãs. Agora, nada. Você costumava curtir todas as postagens. Agora, nada. Você costumava ser aquele que mantinha vivo aquele fio invisível. Agora, você o cortou completamente. É assim que você cria escassez. É assim que você deixa de ser uma opção e passa a ser um ponto de interrogação na cabeça deles. E acredite, as pessoas perseguem o que não entendem. Elas repetem o que não esperavam. Elas sentem falta do que achavam que podiam viver sem. Não poste para elas. Não tente se exibir. Não dê dicas como migalhas de pão. Viva com tranquilidade, ousadia e determinação. Malhe, leia mais, ganhe mais, cure-se profundamente e, enquanto eles estiverem por aí procurando por uma faísca, você se tornará o fogo que eles nunca mais tocarão. Repita comigo agora. Meu silêncio é força. Escreva isso nos comentários abaixo. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem mais medo de ir embora em paz, que você não precisa de barulho para ser ouvido, que você não precisa de atenção para ter poder. Fiquem comigo, pessoal, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais em como transformar esse silêncio em sua evolução completa, porque o objetivo não é fazer com que eles sintam falta do seu antigo eu. É fazê-los perceber que nunca vão tocar no seu novo eu. E é aí que acontece a verdadeira mudança. Fique em silêncio. Fique centrado. Fique lendário. Número 3. Cure-se tão intensamente que os deixe curiosos. Seu silêncio pode confundi-los, mas sua transformação é isso que vai assombrá-los, meus amigos. É aqui que as coisas começam a ficar sérias.
Veja, afastar-se é uma coisa, mas curar-se tão intensamente que muda toda a sua energia. É isso que deixa uma marca permanente na memória deles. Você quer que eles implorem para você voltar, mesmo enquanto estão nos braços de outra pessoa. Então, pare de tentar ser notado e comece a se tornar irreconhecível. Não mais alto, não mais chamativo, apenas melhor, de uma forma que sussurra pelo universo. Uma forma que sacode o chão sob os pés deles, sem dizer uma palavra. Deixa eu te mostrar uma coisa real. A maioria das pessoas não tem medo de te perder. Elas têm medo de você se tornar alguém que elas não podem alcançar novamente. Alguém que cresceu além da versão sobre a qual elas tinham poder. E é exatamente isso que acontece quando você para de perseguir e começa a se curar. A cura de verdade não é uma história nas redes sociais. Não é uma selfie na academia com letras de músicas tristes. Não é fingir que você superou enquanto secretamente atualiza a página deles. A cura de verdade é silenciosa, interna e implacável. É você sentado no escuro com sua dor, não evitando-a, mas dissecando-a, entendendo por que aconteceu, o que a desencadeou e quais partes de você permitiram isso. Você quer saber o que realmente os abala. Não é o seu brilho, não é o seu novo corte de cabelo ou o seu novo relógio. É quando eles percebem que a versão de você a qual eles tinham acesso não existe mais. Eles começam a pensar no seu antigo eu, aquele que esperava, que respondia todas as mensagens, que ficava acordado pensando demais por horas. E então, eles olham para quem você está se tornando agora. Alguém focado, indisponível, com os pés no chão, indiferente. Esse contraste é brutal, e quanto mais você se cura, mais profundo esse contraste se torna. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas tentam se curar como uma performance. Elas vão à academia na esperança de que ele veja. Elas postam citações, esperando que elas as leiam. Elas se movem em silêncio, mas espreitam de vez em quando para ver se elas estão olhando. Isso não é cura, isso ainda é perseguição. Você ainda está buscando a atenção dela, só que com um disfarce diferente. Mas a verdade é que elas não voltam por causa do que você finge ser. Elas só começam a sentir o peso da sua ausência quando você não está mais se exibindo para elas. Quando você genuinamente para de se importar se ela viu seu progresso ou não. Porque você já viu por si mesmo. Imagine isso. Você está construindo um castelo em um lugar que ela nunca pensou em procurar. Tijolo por tijolo, emoção por emoção, disciplina por disciplina. Enquanto ela está lá fora tentando validar suas escolhas, tentando sentir algo novo, você está nas sombras, silenciosamente se tornando a versão de si mesmo que ninguém, nem mesmo ela, acreditava que você poderia ser. E um dia, sem aviso, eles ouvem falar de você de novo. Não por meio de uma mensagem direta, não por meio de uma música que você enviou, mas por meio de rumores. Um amigo menciona seu nome. Uma postagem aparece no feed dela. Uma foto aparece. E eles param. E naquele segundo, percebem que não reconhecem mais você. É isso que a cura faz. Ela cria curiosidade, e a curiosidade leva a perguntas. Ele realmente superou a gente? Ele realmente mudou? Quem ele está se tornando agora? Por que ele parece mais leve, como se estivesse carregando menos peso? E a pior pergunta de todas: eu fui embora logo antes de ele se tornar tudo o que eu queria que ele fosse? Você se cura tanto que sua ausência faz barulho, que sua paz se torna mais alta do que sua dor jamais foi. Que seus novos limites são mais fortes do que seus antigos pedidos de desculpas. Você se cura até não precisar mais que eles digam que estavam errados, porque você já provou para si mesmo que sempre foi capaz de se tornar mais. E não vai ser fácil. Haverá dias em que você sentirá saudades deles. Dias em que você se perguntará se eles sentem sua falta. Dias
em que você sentirá que o silêncio está te engolindo por completo. Mas esse é o processo. Essa é a ruptura antes da transformação. O crescimento não é glamouroso. A cura não é digna do Instagram, mas é real. E quando você se compromete totalmente com ela, não para impressioná-los, mas para se libertar, tudo muda. Você para de verificar com quem eles estão. Você para de se perguntar o que eles estão pensando. Você para de precisar de um encerramento porque você se torna o encerramento. Você para de viver no passado e começa a construir um futuro que não requer a presença deles para se sentir poderoso. Você deixa para trás a versão de si mesmo que continuava diminuindo para ser amável. E ao fazer isso, você começa a se expandir de maneiras que tornam impossível ignorá-lo. Repita comigo agora: eu me curo por mim. Digite isso nos comentários. Mostre-se. Mostre a versão de você que está cansada de ficar magoada só para manter alguém confortável. Mostre ao mundo que seu retorno não é para ser visto. É para ser livre, porque o que vem a seguir, meus amigos, não é só fazer com que eles se arrependam de ter perdido você. É sobre você se olhar no espelho e não reconhecer mais o homem que implorava por alguém que nem mesmo o merecia. Fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre como construir uma vida tão ousada, tão focada, tão poderosa, que mesmo que eles implorem para voltar, você pode estar longe demais para voltar atrás. Mantenha os pés no chão. Mantenha o foco. Continue se curando. Número 4. Construa uma vida que não olha para trás. A melhor vingança não é vingança nenhuma. É construir uma vida tão completa que eles nem saberiam mais onde se encaixar. Vamos falar sobre poder. Não o tipo barulhento. Não o tipo que grita em posts ou tenta provar algo. Estou falando daquele poder silencioso, magnético, que entra em uma sala sem se abalar e muda o clima. Esse tipo de poder. O tipo que surge quando você para de olhar para trás. Quando você para de verificar se eles perceberam, se sentiram sua falta, se finalmente perceberam o que abriram mão. E, em vez disso, você constrói não a partir da amargura, mas da clareza. Não porque você quer que eles te procurem, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo de forma plena e sem remorso. Meus amigos, esse é o momento que a maioria dos homens nunca alcança. Eles pausam suas vidas na esperança de voltar no tempo. Eles esperam por um encerramento, por respostas, por algum momento mágico em que tudo de repente faça sentido. Mas aqui está a verdade. Se você continuar andando enquanto olha por cima do ombro, você está fadado a esbarrar no que vem a seguir. E o que vem a seguir? Essa é a obra-prima. Essa é a versão da sua vida que eles nunca deveriam ter visto. A vida que não tem espaço para chamadas perdidas ou não atendidas. A vida que faz as pessoas sussurrarem seu nome como um segredo que elas se arrependem de ter perdido. Pense nisso agora mesmo. Enquanto eles estão por aí, fingindo estar felizes, sorrindo com alguém novo, postando como se tivessem seguido em frente, você tem uma decisão a tomar. Você fica preso na história em que eles te deixaram ou reescreve todo o roteiro sem precisar do nome deles nos créditos. Você quer que eles sintam sua ausência. Construa algo que eles nunca tiveram paciência para esperar. Construa algo pelo qual eles não possam reivindicar crédito. A versão de você que costumava girar em torno da aprovação deles. Ele se foi agora. O que o substitui? Um homem tão focado, tão intencional, tão distante da necessidade de ser desejado, que eles começam a sentir isso sem você dizer uma única palavra. E não estou falando de sucesso falso. Não estou falando de exibir um estilo de vida que você não consegue manter, ou fingir que está tudo bem enquanto se destrói silenciosamente. Quero dizer uma mudança real. Você acorda mais cedo, treina mais, ganha dinheiro, age não para chamar atenção,
mas porque finalmente percebe que você é o seu próprio patrimônio. Você para de chamá-los de sua paz e se torna sua própria paz. Você constrói uma rotina tão sólida que até mesmo seus dias mais sombrios têm disciplina, porque essa é a base sobre a qual o poder é construído. Imagine isso. Meses depois, você está vivendo, sem se exibir, sem se apresentar, apenas existindo em seu propósito. E alguém fala sobre você, não de forma mesquinha, mas de passagem. Eles ouvem seu nome novamente, e de repente a respiração fica presa na garganta. Eles se lembram de quem você era e percebem que não se qualificam mais para quem você se tornou. Porque o homem que você está construindo agora não se encolhe para se encaixar nas velhas histórias. Ele não volta para a mesma porta pela qual saiu. Ele não revisita o que já provou que não o valorizava. É aqui que fica interessante. Quanto mais você constrói, menos você se importa se eles vêm. Esse é o ponto de virada, quando a opinião deles não guia mais o seu próximo passo. É aí que você se torna perigoso da melhor maneira possível, porque agora você está construindo com paz. Você está se movendo em silêncio. Você não está mais preso à validação deles. Você é a prova viva de que o silêncio e o respeito próprio são mais altos do que qualquer coisa. Sinto falta de você mensagem que eles poderiam enviar. E você sabe o que acontece quando você para de olhar para trás. Sua energia muda. As pessoas sentem isso. Portas se abrem. Novas pessoas entram na sua vida e elas não querem a versão quebrada e desesperada de você. Elas querem a versão construída. O homem que enfrentou a dor não recuou e continuou construindo de qualquer maneira. O homem que parou de perseguir e começou a criar. O homem que não implora para ser amado. Ele impõe respeito, simplesmente existindo em alinhamento com sua missão. É hora de parar de guardar um lugar para alguém que escolheu ir embora. Você não constrói um reino esperando que um antigo amor volte. Você o constrói tão sólido, tão brilhante, tão autossustentável que, quando eles olham para trás, percebem que nunca foram feitos para governar ao seu lado. Eles tiveram sua chance e ela passou. E você simplesmente continuou andando em frente, focado, livre. Diga isso em voz alta. Agora eu construo para mim. Digite nos comentários. Deixe o mundo saber que não se trata de provar que eles estão errados. Trata-se de provar que você está certo. Que o homem que você está se tornando sempre esteve dentro de você. Ele só precisava de espaço, silêncio e um pouco de desgosto para acordar. Fiquem comigo, pessoal, porque na próxima parte vamos nos aprofundar na única coisa que ecoará mais alto do que a sua ausência. O silêncio que carrega poder. O tipo que os confunde. Permanece em suas mentes e os faz questionar se eles realmente conheciam você. Continue construindo, continue crescendo, continue intocável. Número 5. O silêncio não é fraqueza, é poder que ecoa. Seu silêncio não significa que você não tem nada a dizer. Significa que o que você está se tornando fala tão alto que você não precisa mais se explicar. Vamos falar sobre silêncio, meus amigos. Não o tipo que vem da desistência, não o tipo que parece vazio ou derrotado. Estou falando do silêncio intencional, aquele que os abala sem fazer barulho. Porque aqui está o que a maioria das pessoas nunca te diz. O silêncio, quando apoiado pelo crescimento, ecoa mais alto do que qualquer mensagem que você poderia enviar. Ele os confunde, desestabiliza a confiança deles e, acima de tudo, os faz lembrar. Veja, quando eles foram embora, esperavam uma reação, um colapso, uma mensagem, um pedido desesperado. Eles achavam que encontrariam você postando citações tristes ou buscando atenção, porque é isso que estão acostumados. É isso que todo mundo lhes deu. Mas você não é como todo mundo. Você não reage.
Você responde. E sua resposta é o silêncio, tão denso que parece uma parede. Eles não conseguem enxergar através de uma porta que pensavam ter deixado aberta, mas agora nem conseguem encontrar. Deixe-me dar uma metáfora. Você já foi a música favorita deles, disponível a qualquer momento. Mas agora a música se foi. O som foi cortado. E nesse silêncio, eles não sentem apenas falta da melodia. Eles começam a ouvir seus próprios pensamentos, suas próprias dúvidas, seus próprios arrependimentos. Esse é o poder do silêncio. Ele não deixa apenas um espaço, ele os força a ficar nele. E aqui está a verdade que eles nunca dirão em voz alta. Eles verificam, eles rolam a tela, eles perguntam, eles se perguntam. Eles pensam: por que ele não entrou em contato? Ele está sofrendo? Ele seguiu em frente? Ele ainda se importa? Eles esperam barulho porque precisam de segurança. E quando essa segurança nunca chega, o ego deles não só fica ferido, como desmorona. Porque agora a dinâmica de poder se inverteu. Você não é mais quem espera, são eles. Mas o silêncio não é fácil. Eu sei disso. Você vai ter momentos em que seus dedos vão pairar sobre o teclado. Você vai escrever e apagar. Vai querer quebrar o silêncio só para lembrá-las que você ainda existe. Mas essa é a armadilha. Porque toda vez que você quebra o silêncio, você dá alívio a elas. Você valida a escolha delas. Você confirma que ainda está orbitando o mundo delas. E isso é o oposto de poder. Isso é rendição disfarçada de emoção. E você não chegou até aqui só para desistir por um momento de fraqueza. Eles acham que o silêncio é passivo, que significa que você desistiu. Mas o silêncio é ativo. É disciplina. É contenção. É ter 1000 coisas para dizer e escolher a paz em vez do desempenho. Porque o homem que escolhe o silêncio, escolhe o respeito próprio. Ele não luta por alguém que não lutou para ficar. Ele não persegue alguém que o viu sofrer e foi embora mesmo assim. Você quer assombrar a mente deles? Não poste, não envie mensagens, não critique, apenas desapareça. Vire um fantasma. Em um mundo que prospera com atenção. Deixe sua ausência criar o peso que sua presença costumava trazer. Deixe-os percorrer fotos antigas e sentir uma dor que não esperavam. Deixe-os ouvir seu nome de outra pessoa e congelar por um segundo. Deixe que percebam que você nunca foi barulhento porque não tinha nada a dizer. Você era quieto porque estava construindo algo que eles nunca mais poderiam tocar. E o mais incrível é que seu silêncio acabará se tornando a conversa mais alta que eles nunca esperavam. Porque agora eles estão revivendo seus momentos em suas cabeças. Agora eles estão se perguntando se interpretaram tudo errado. Agora eles estão deitados ao lado de alguém novo, se perguntando se essa pessoa sente o mesmo que você sentia. Spoiler: eles não sentem. Porque o que você deu não era básico, era raro. E o raro se torna valioso no momento em que desaparece. Deixem-me dizer uma coisa, meus amigos. Quanto mais tempo vocês ficam em silêncio, mais forte se torna a presença de vocês. Quanto mais silenciosos vocês ficam, mais eles ouvem vocês. Porque o silêncio tem peso. Ele permanece, ele cresce. Ele se estende através do tempo, do espaço e da memória, até que eles não consigam mais se livrar dele. Você se torna o pensamento que eles não conseguem superar. O sentimento que eles não conseguem duplicar. A conexão que eles não conseguem explicar. Mas não faça isso para recuperá-los. Esse não é o objetivo. Faça isso porque você finalmente entendeu o seu valor. Porque você não está mais disponível para pessoas que fizeram você se sentir como um plano B. Porque você não está aqui para implorar. Você está aqui para construir. E o silêncio é como você recupera a energia que usa para dar como se não custasse nada. Repita comigo agora. Meu silêncio é poder. Digite isso nos comentários. Deixe claro, não só para eles,
mas para você mesmo, que você cresceu além do ponto de precisar ser ouvido, que sua presença é sentida mesmo quando sua voz se cala, que você não é mais o mesmo homem que eles deixaram para trás. Você nem chega perto disso. Fique comigo, porque na próxima parte vamos entrar no espelho, a parte em que eles finalmente veem quem você se tornou. E a comparação não é apenas dolorosa, é inesquecível. Fique calmo, fique em silêncio, fique soberano. Número 6. O efeito espelho. Deixe-os comparar. Eles pensaram que poderiam substituí-lo até verem quem você se tornou sem eles. Vamos ser realistas por um segundo, meus amigos. Eles não sentem a perda quando você implora. Eles não sentem a mudança quando você persegue. Eles só sentem quando são forçados a comparar, não porque você disse alguma coisa, mas porque sua evolução se tornou tão inegável que os encarou como um espelho do qual não podiam escapar. Você quer que eles implorem para voltar, mesmo quando já estão com outra pessoa. Então, não lute contra a nova conexão deles, supere-a. Torne-se o homem que eles secretamente esperam que a nova pessoa nunca tenha que competir. Veja bem, a comparação é o castigo silencioso para o qual eles nunca se prepararam. Quando você desaparece, eles eventualmente começam a olhar para trás, não porque você disse algo, mas porque a nova situação para a qual eles correram começa a parecer estranha. Não é a mesma coisa. A química não funciona como antes. As conversas não atingem a mesma frequência. O calor está lá, mas não queima. E então seu nome aparece, não através dos lábios deles, mas através da mente deles. A comparação começa, e uma vez que começa, não para. Eles vão tentar esconder isso. Eles vão sorrir mais nas fotos. Eles vão postar legendas que gritam, estou bem. Mas por trás de todo esse barulho está uma mente cheia de flashbacks. A maneira como você os fazia rir com seu sarcasmo bobo. A maneira como você protegia o espírito deles quando a vida ficava difícil. A calma que você trazia ao caos. As pequenas coisas. As coisas que eles não achavam que sentiriam falta até que outra pessoa não pudesse proporcionar. E quando eles percebem que a nova pessoa não é você, é aí que a dúvida começa a surgir. Mas aqui está o segredo. Isso só funciona se você mudou, se você ainda é o mesmo homem que eles deixaram para trás. O espelho mostra a eles exatamente por que eles foram embora. Mas se você tem evoluído em silêncio, melhorando sua disciplina, sua saúde, sua confiança, sua energia, então, quando eles olham para trás, veem alguém que nem reconhecem. E nada causa mais dissonância emocional do que isso, porque agora a versão de você que elas deixaram para trás se foi. E a versão de você que elas estão vendo agora, essa versão não parece alguém que as aceitaria de volta. Essa versão parece rara, intocável, focada. Não se trata de vingança. Trata-se de crescer silenciosamente, intencionalmente, implacavelmente. Você não está aqui esperando ser visto. Você está apenas se tornando tão inegável que até mesmo o orgulho deles tem que recuar. E acredite, o orgulho vai gritar para eles ignorarem os sinais, para não assistirem às suas histórias, para não perguntarem sobre você, para não se importarem. Mas a curiosidade, a curiosidade é mais forte. E a curiosidade vai colocá-los na frente desse espelho, quer eles gostem ou não. Imagina isso. Eles estão deitados ao lado de sua atualização, mas ela não parece tão sólida quanto eles pensavam que seria. E de repente, seu rosto aparece na mente deles, não porque você fez alguma coisa, mas porque eles ouviram seu nome, viram sua foto, sentiram sua energia no silêncio. E agora, eles não estão apenas pensando em você, eles estão comparando. E essa comparação dói mais do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Por quê? Porque eles não deveriam mais se importar. Porque eles disseram a si mesmos que tinham seguido em frente. Porque convenceram o mundo de que estavam melhor assim. E agora você está melhor. E essa verdade dói.
vira o jogo, faz com que eles se olhem no espelho e se perguntem se desistiram de algo que estava prestes a florescer. Mas é aqui que você vence. Você não tenta ser visto, você não tenta provar nada, você apenas continua se tornando. Você apenas continua fazendo o trabalho que eles nunca pensaram que você faria. Você se torna a versão de si mesmo em que eles nunca acreditaram. E agora eles não podem deixar de ver isso. Vamos quebrar uma mentira. Eles acreditavam que o seu valor estava ligado a eles, que você precisava da presença deles para ser completo, que sem eles você ficaria parado. E agora você está mostrando a eles o que acontece quando um homem para de procurar amor nos olhos de outra pessoa e começa a encontrá-lo em seu próprio reflexo. Você quer que eles se arrependam. Não poste nada, apenas brilhe silenciosamente, plenamente, autenticamente. Torne-se o homem que não precisa de encerramento porque construiu algo tão poderoso que se tornou o encerramento. Repita comigo agora. Eu superei o meu antigo eu. Escreva nos comentários abaixo. Não para se exibir, não para provocar, mas para declarar que o homem que você está se tornando não busca comparação. Ele causa comparação. Ele não precisa competir, ele se torna o padrão. Ele não olha para trás em busca de validação, porque agora ele vê seu reflexo e sabe o quanto vale. Fiquem comigo, pessoal, porque a seguir vamos virar a última carta. O momento em que eles voltam, inseguros, nervosos, esperando que a porta ainda esteja aberta, e você, parado ali, será quem decidirá, não por rancor, mas por força. Continue evoluindo, continue inegável, continue à frente. Número 7. Quando eles voltarem, você decide. O poder supremo não é fazê-los voltar, é saber que você não precisa deles para isso. Aqui está a verdade para a qual a maioria das pessoas não está preparada, meus amigos. Quando você faz isso da maneira certa, eles quase sempre voltam. Talvez não com um pedido de desculpas, talvez não da maneira que você imaginava, mas eles voltam. Não porque você implorou, não porque você os lembrou do que vocês tinham, mas porque você ficou em silêncio, subiu de nível e se tornou a versão de si mesmo que eles pensavam que nunca perderiam. E quando essa versão fica na frente deles, sem esperar mais, sem precisar mais, sem olhar para trás, é aí que o arrependimento bate mais forte. Mas dessa vez, você não é mais o mesmo cara. Eles te deixaram esperando voltar para o mesmo espaço emocional, os mesmos braços abertos, o mesmo cara que antes duvidava do seu valor. Mas agora eles estão na frente de alguém diferente, mais forte, mais perspicaz ainda. E nessa quietude eles sentem isso. A mudança no poder. A tensão do silêncio que não está mais esperando para ser preenchido. A calma que não se quebra quando elas falam. Elas esperavam que a porta ainda estivesse entreaberta, mas você construiu uma casa totalmente nova, sem espaço para quem elas costumavam ser. Veja, quando elas partiram, você pensou que a dor iria te matar, mas ela te fortaleceu. E agora essa mesma dor se tornou sua armadura. Você substituiu a reação pela reflexão, o desespero pela disciplina e a saudade pelo propósito. E agora que eles estão voltando para ver se há um lugar para eles na nova história, você é quem decide. Talvez você fale, talvez você ouça, mas desta vez você não vai se quebrar. Você não vai ceder, não vai romantizar o passado, nem se diminuir para fazer com que dê certo, porque você superou o que eles amavam antes. E esse crescimento, essa distância, essa calma inabalável, assustam eles mais do que qualquer outra coisa. Eles queriam você quando você era acessível, quando estava emocionalmente disponível, mesmo depois de terem ido embora. Mas agora você é raro e precioso. As coisas são adoradas ou temidas. Deixa eles voltarem. Deixa eles compararem. Deixa eles se perguntarem. Mas sempre lembra disso.
Você não se tornou melhor para reconquistá-los. Você se tornou melhor porque finalmente percebeu que nunca precisou se perder para manter outra pessoa. E essa é a verdadeira vitória. Não a mensagem, não o pedido de desculpas, não o "sinto sua falta". A vitória é saber que você se reconstruiu em silêncio, que permaneceu consistente, que se tornou o homem que não persegue, ele escolhe. Então, se você está aqui agora, concordando, sentindo essa chama, sabendo que é hora de se levantar, então, diga comigo: eu decido quem fica. Digite nos comentários agora mesmo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo ao seu redor que esta é a sua era, sua reconstrução, sua ascensão. E se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu a mudança, se você está pronto para parar de esperar e começar a se tornar, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder o que está por vir. Por que o que está por vir? Não é apenas cura, é domínio, é paz, é propósito, é se tornar tão poderoso em seu silêncio que eles não podem deixar de observar.